Olá, gente. Estamos agora no episódio 9 do nosso workshop online Alma Evento Cultural. Alma Evento Virtual, me desculpa. Gostaria de agradecer ao Ministério do Turismo e ao Grupo Feital e a todos vocês aí que estão assistindo nossa live maravilhosa. Já estamos no 9º episódio. Estou aqui com Edu Satajá mais uma vez. Já fez, hein? Quanta coisa boa, né? Sabe que eu fiquei fazendo um apanhado geral, porque quanta coisa rica que a gente já conseguiu, assim, de material. Sim. Coisas que eu não sabia de você não sabia de mim, eu não sabia do Stanley, nem do Jorge, nem do Rick, do Dub, né? E tá sendo assim, para mim, eu tô aprendendo muita coisa, né? Espero que vocês também estejam tirando esse proveito. Bom, gente, hoje a gente vai falar do Native Soul Man, que é um álbum que o Edu compôs, né? E ele me chamou para produzir. E a gente fez também através de um projeto cultural, né, Edu? Sim, fizemos através do projeto cultural. Foi através do PROAC, que é a Secretaria da Cultura de São Paulo, né? Que é uma lei de incentivo que, aliás, está aberta para todas as pessoas físicas e jurídicas. Então, acho bem bacana aí você ir atrás disso também. E por que eu estou falando do Native Soul Man? Porque hoje, como eu prometi já algumas vezes, a gente vai não fazer só a pré-produção, mas eu vou mostrar para vocês como foi feita a faixa, como foi feita a mixagem e como foi feita a masterização desse projeto, né? E aqui a gente hoje vai abrir dentro de um software que é o Logic Audio, que eu gosto muito, né? Já falei para vocês alguma vez aí. E aí a gente vai mostrar um pouquinho disso. Edu, fala um pouco do Native Soul Man. Como é que foi para você quando a gente começou a ter essa ideia toda? Bom, na verdade a ideia veio de você, né? Vamos fazer um disco teu. É isso, eu lembro. Vamos. A gente estava voltando do Parque Ibirapuera, né? Vamos fazer um disco meu. Vamos lá. E aí escreveu o projeto, tudo. E passou um tempo, tá aprovado o projeto, captou. Eu falei, é mesmo, captou. E começamos já semana que vem. Não foi um negócio assim? Foi isso. Aí eu falei, mas começamos como assim? Começamos, não tem música, a gente não tem nada ainda. E aí o Marquinhos falou, não, a gente chega no estúdio e faz. Como assim? Eu, virginiano, né? Como assim faz? Somos virginianos os dois, né? Não, eu quero fazer uma pré antes, negócio. Ele, não, a gente chega no estúdio e faz. Mas não, como assim, Marquinhos? Não, porque a influência do disco é você. Qual é a referência? Qual é a referência? Né? A referência é você. Qual a sua referência? Minha referência é você. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, eu dou curso de improvisação, de criação musical na hora. Então eu acho que eu preciso fazer um disco que fale sobre isso. Assim, né? Intuitivo, né? Intuitivo, que eu crie as coisas, as músicas na hora. Uhum. Né? Isso já estava nos meus planos, mas muito mais para frente, assim, não tinha, não era assim tão rápido. E aí eu me forcei a fazer isso, não, realmente, para invalidar o curso que eu dou. Sim. Eu tenho também que acho importante fazer um disco sobre isso, sobre criar na hora, no estúdio, valendo. Sem nada programado. Sem nada programado. E a gente foi assim, chegou no estúdio, ficamos um mês no estúdio, né? Pegamos um mês no estúdio, ficamos o dia inteiro lá e era assim, gravando, canta. Eu lembro que quando o Edu chegou, né, no estúdio, ele falou assim, eu falei assim, ó, Edu, o estúdio está agendado para amanhã. Ele falou, amanhã? Eu falei, tá para amanhã. Eu falei assim, mas e aí? Aí teve esse lance todo da referência. Eu falei assim, não, mas a referência é você mesmo. Eu não quero, né? Como a gente falou lá, acho que, se não me engano, no primeiro episódio, né? No segundo a gente comentou sobre isso, acho que foi no primeiro. E, enfim. E aí eu falei, e aí, Edu, você já tem alguma música? Ele falou 3. Eu falei, não, peraí, eu achei que eu estava, né, avançado no meu assunto, mas o Edu chegou com 3 músicas
que ele veio no ônibus ou no metrô, não lembro, que ele me falou assim, não, já vim aqui com as ideias. Eu falei assim, mas Edu, só vamos tomar um café. Grava isso aqui agora, que senão eu vou esquecer. Eu falei, mas um café só. Não! Aí ele me mandou ir para o estúdio, a gente começou, acho que, sei lá, 1h, saiu às 9 para tomar esse café que eu queria tomar, porque assim, ele gravou 3 músicas de primeira, assim, que veio a ideia. Depois a gente desenvolveu, como a gente fez nos episódios anteriores, né? Mas o primeiro conceito ali, que, inclusive dos 3 convidados que vieram, que é da melodia e aí sim a gente destrinchar a música toda, veio assim pro Edu. Só que no caso do Edu, ele já vem com os arranjos todos na cabeça, né? Então, assim, isso me facilitou muito, porque ele já veio com todos os vocais na cabeça. Depois que ele veio com os vocais, eu harmonizei. Falei, Edu, agora eu vou fazer uma coisa aqui que não tem nada a ver com o que você está pensando, justamente para a gente ter essa química, né? Sim. A gente assinou a composição junto, mas o Edu, obviamente, que fez todas as composições, encabeçou, fazia ali. Na verdade, eu fiz o bruto e aí você foi lapidando. Eu fui lapidando e fazendo assim uma coisinha ou outra, só que o Edu falou assim, não, mas eu pensei na bateria assim. Eu falei, Edu, deixa eu fazer assim. E é aquele papo que a gente já teve aqui algumas vezes, assim, o Edu confiou o filho dele na minha mão. Então eu falei assim, beleza, né? E a gente adora quando isso acontece. É, aquela coisa, eu quero assim, eu aqui, não, mas vamos tentar assim? Tá bom, faz aí. Aí eu pensei, realmente, ficou melhor. Não, vamos fazer. Não é nem melhor, que fica diferente, fica diferente. Né? Fica diferente sem tirar a tua originalidade e tua identidade. É melhor mesmo. Né? E tá tudo certo, isso. E aí a gente foi com essa química toda, né? Foi desenvolvendo. E quando eu vi quando a gente chegou para gravar, eu lembro que eu coloquei, teve uma música que foi a Calango, que a gente vai mostrar aqui, que assim, você começou a levar para um lado, depois eu fiz um especial no meio ali que não tinha nada a ver, que você falou assim, só que vai dar ali no meio? Falei, Edu, deixa eu tentar. E aí rola, assim, e o legal da música é isso, é você juntar todas essas pecinhas, assim, né? Então, você tem aí o arte do Native, tá aqui, não? Eu não sei se eu tenho aqui, tá aqui? Tem um disco físico. Tá aí? Pega lá enquanto eu falo uma palavrinha aqui com eles. Vamos matar que eu passar na frente. Os nossos diretores, eles com certeza falariam assim, gente, tem que ver isso antes. Mas como aqui é tudo improviso, eles já entenderam a nossa vibe, aí a gente faz isso um pouquinho. Mas enfim, gente, eles estão aqui falando assim que deu tudo certo, tá? Aliás, eu queria falar aqui do Richard, da Carla. Desculpa. São diretores, eu bati aqui no microfone sem querer. São diretores maravilhosos. Sem eles, nada disso que teria acontecido, né? A Trópico Filmes, que é fantástica, que eu indico muito para vocês. Trópico Filmes. Eu faço questão deles deixarem aí também para que vocês visualizem e que a gente divulgue esse trabalho maravilhoso deles. Eles têm tudo isso aqui que a gente fala da música, eles têm na vibe de arrepiar, de verdade, viu? E isso aí, nada disso também seria possível se vocês não tivessem aqui. Muito obrigado. Então, Trópico Filmes, sigam, vão atrás e eles são demais, viu? São demais e acessíveis, são maravilhosos, tá? Já vem com direção, com roteiro, já vem com tudo. Por isso que a gente está com tudo trilhado aqui direitinho por conta deles. Viu? Mostra um pouquinho aqui pra gente, depois a gente tenta fazer aqui uma... Dá para pegar aí, cara? Tá legal? Então esse ficou um trabalho lindo, lindo, lindo. Quem que fez a arte desse trabalho? Gustavo Sazes. Gustavo Sazes. Um brasileiro que mora ali mora em Lisboa, mora em Portugal. Aqui, um cara é fantástico. Né? A arte ficou assim, ó. A gente gostou bastante da arte, né, Edu? Ele já mandou. Eu briefei ele e ele mandou de primeira. Que legal, que legal. E aqui atrás, né, com todas as exigências da lei, assim como da Lei Rouanet, né, mas aqui é um trabalho que a gente fez pelo PROAC de outro trabalho, mas tendo a oportunidade de divulgar aqui. Então, esse CD está simplesmente incrível. Ele está no Spotify também, tá, gente? Tá Spotify, Deezer. Tem em todas as plataformas digitais. Né? No YouTube tá também. No YouTube a gente vai lançar alguns clipes aí, né? Que a gente tá... E o ano que vem a gente vai fazer uma turnê aqui na América do Sul e na Europa. Então, assim, é um sonho que vai ser concretizado e que a gente vai fazer, certeza absoluta, viu?
Então, e a gente vai mandando aí tudo para vocês também, tá? E, bom, vamos falar um pouquinho agora de como funciona a produção, como funcionou a produção de uma das músicas, quantas faixas foram? 9. 9 faixas. A gente vai falar especificamente da faixa 2. 9. É a 2 a Calango? É a 2 a Calango. É, eu decorei, tá vendo? A gente vai falar especificamente da faixa 2, que é a Calango, e do processo de gravação. Diferente do que a gente fez aqui no bate-bola, aqui, que a gente foi gravando ao vivo e aquela coisa toda, eu vou mostrar para vocês já aqui através do Logic. Deixa eu cancelar isso aqui. Todas as faixas aqui, né? Do que a gente tem. Então aqui a gente tem toda a parte de percussão, por exemplo, ó, que está nessa cor. Aí a gente tem shaker, tem caixa de maracatu, tem várias coisas aqui legais, tá? Que depois a gente vai solar o que é. Escutar só um canal separado de todo mundo, para vocês terem ideia de como é a construção dessa música. Depois um monte de canal de piano, sendo o piano base, que é aquele que faz harmonia, outros que fazem uma melodiazinha assim como se fosse com a voz, assim, um contraponto, vamos dizer assim, né? Depois a gente tem o baixo, gravado pelo Edu Satajá. Esse baixo aqui vale ouro, viu, gente? Por isso que eu botei nessa cor aqui. Aí a gente tem, olha quantos canais de voz, gente. Do 27 até... Do 27 ao 62. 62. O Richard, que é bom de conta, ele vai falar pra gente quanto dá isso já já. Do 27 ao 62 é só voz. Entendeu? Então isso aqui vai dar... Quanto deu aí, Richard? 27, 27 se fosse 67, se fosse 67 daria 40, menos 5. 9 fora. Isso aí. Deu 48? 35. 35, é o que eu te falei, eu falei desde o começo. 35 canais de vozes. Aí tem aqui uma fanfarra maracatu, que na verdade ela tem que estar aqui na percussão, então eu vou jogar para cá. E eu já vou explicar por que eu separo assim, tá? Isso aqui é uma coisa da mixagem, que é o reverb geral, a gente vai deixar por enquanto mutado. Aí a gente tem as strings, que a gente chama, são as cordas, né, da orquestra toda. Então aqui para vocês verem, ó, o Edu chegou no estúdio com essa ideia inicial, que foi essa voz aqui, ó. E eu achei que ele estava maluco quando ele gravou isso. Eu falei assim, não é possível, cara. É porque não faz sentido para quem está ouvindo, mas na minha cabeça está fazendo todo sentido. Eu falei assim, será? E eu falei assim, aí eu me arrependi, eu quase me arrependi. Eu falei assim, nossa, acho que eu devia ter falado para ele, para a gente ter visto isso. Mas eu falei assim, não, mas eu confio no Edu. O Edu vai chegar e vai arrebentar. Não, às vezes o músico chega no estúdio tocando um negócio que para você não faz o menor sentido, mas na cabeça dele ele já tem tudo já ali. Tem ideia. Então deixa o cara. Exato. E a gente é bom de deixar o outro. E aí o Edu chegou com isso daqui pra gente, ó, gente. Quer ver? Deixa eu ver se o volume tá legal. Pera aí. Só com isso. Essa aqui, ó, é uma faixa de voz, tá? Depois dessa faixa, ele virou e falou, sai gravando. Então ele fez esse canal todo, só isso, tá? Depois ele falou assim, sai gravando que eu vou gravar outra faixa em cima. Aí ele veio e gravou isso aqui, ó. Que era uma coisa, eu tava pensando uma coisa meio... Perdão, desculpa. Né? O que você estava pensando aqui, Edu? Uma coisa meio... latina. Latina. Então você fez... A primeira voz, como você fez? E a segunda? Ótimo. Gente, são, como eu falei, 35 vozes, né? Que a Carla conseguiu somar aqui pra gente. Mas, aqui, ó, aí vou abrir outro vocal aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Aí vem outra voz aqui, ó.
Tá? Aqui a gente tem, eu vou abrir agora para vocês terem uma ideia. A soma dessas vozes todas vai dar um trabalho que eu só vou deixar as vozes do Edu agora durante um bom tempo para vocês desfrutarem, para entender o que acontece no meio disso tudo. Tudo isso é ele falando assim para mim, ó, agora grava essa, agora grava aquela. Então assim, são várias vozes que a gente tem aqui e agora eu vou soltar a maioria delas. Ainda não vou soltar tudo não, tá, gente? Mas eu vou soltar mais um pouquinho aqui, ó. Aí vem o árabe aí, ó. Vem o árabe. Só essa aí. Olha só essa aqui, gente. Ó. Vê se não é pra falar que ele tá maluco quando acontece isso aqui, ó. Eu entro no estúdio, ele fala, grava, acontece isso aqui, ó. Fala assim, não, tá brincando. Fala, não é possível, Edu. O que você tá fazendo com isso? Né? A cara que você dava pra mim era muito boa. Nossa, aí vinha outra assim, ó. Repara que aqui, ó, ele faz a mesma voz, uma grave e depois ele abre outro canal na aguda, tá? Então ele vai pegar aqui, ó. Opa, desculpa. A grave, ó. Essa voz é mais grave, quer ver? É mais... Né? Essa mesma melodia agora ele vai fazer na região aguda, que é essa aqui, ó. Olha que legal, ó. Que na verdade aqui ele abriu uma outra voz, na verdade, né? Mas que ela é mais aguda, ela não é oitavada que a gente chama, né? Então o resultado fica assim das duas vozes soltas, ó, a grave e a aguda. Ó que bonito, ó. Quando a gente junta com aquela grave lá que eu falei, o Edu só pode estar maluco, fica assim, ó. Repara que uma está no intervalo da outra e quando a gente fala de produção, né? É que a gente falou isso, buscar os espaços que não estão preenchidos isso, ali. dá esse swing da música, né? Que é esse... E aí o Edu vai comentar um pouco também sobre isso aqui e eu vou abrir mais vozes aqui pra gente ver, ó. Essa ficou a base da música, né? É a base da música, exatamente. Então isso é o que vai dar força para a gente criar a estrutura em cima disso, né? Então assim, é a base da música. Quando você pensa numa música assim, o que você pensa de... Na verdade eu não pensei em nada. O grande lance do Native Soul é não pensar em nada e sair cantando. Certo, perfeito. E aí que rolou aquele negócio de tô gravando, então sai cantando. Sai cantando, exatamente. É o que eu aprendi com o Bob McFerrin lá. Perfeito. Canta. Abre a boca, canta. Sai cantando, né? Aí eu cantei a primeira frasezinha ali, o primeiro padrãozinho, fui repetindo aquele padrão, e aí já me veio um baixo na cabeça, e aí já me veio essa parada meio latina, que aí eu já fui costurando com as outras vozes. O baixo na cabeça. Então vamos para ele agora. Exatamente ele. Eu vou abrir o baixo agora, gente, para vocês verem como fica legal esse contraponto aqui deles, quer ver? Que é isso aqui, ó. Eu vou gravar todas as... Eu vou solar todas as faixas aqui. Só para vocês saberem. Por que eu boto por cores aqui, ó? Quando eu ponho percussão, piano, baixo, vozes, tá vendo as vozes todas aqui? Como funciona isso? Na verdade, tudo isso aqui que a gente tá fazendo dessa maneira, a gente chama de agrupamento. Então, assim, o grupo azul ali é só percussão. O grupo de verde é só piano. O dourado aqui seria só o baixo. Aqui seria a voz, mas eu separei porque aqui
Na verdade, essas vozes de baixo, muito provavelmente, são todas essas vozes que a gente tem aqui já trabalhadas, né? Então, por exemplo, essas vozes todas aqui, ó, a gente pode deixar elas mudas, tá? Ou até mesmo tirar elas daqui da sessão. Então, eu vou passar elas para cá porque elas não são importantes agora. Desculpa, perdão. Eu vou pegar todas essas aqui e vou jogar aqui para baixo, porque a gente não vai usar elas agora. A gente só está usando esse pessoal aqui, ó. Só daqui para cima, tá? Então, eu vou primeiro ver só essas vozes aqui, para ver se elas estão boas. Não estão todas, né? Acho que estão, né? Tem umas que estão um pouco mais baixas, mas estão todas. Ah, não. Não tem todas. E aqui eu vou soltar aqui. Bom, eu vou soltar todas as vozes, mas antes disso eu vou botar só o baixo agora, para vocês escutarem. Que olha que legal a linha do baixo do Edu. Não sei de onde veio isso. Legal, né? Não sei de onde veio. Aqui, sem querer, tinha um canal de buzina, que eu tenho que mutar ele, que a gente teve uma ideia, mas que não rolou pro dia, tá? Que era, a gente ia botar no meio da fanfarra, que é essa faixa aqui, ó. Só que ele ficava um pouco poluído, e a gente tirou ele. Então a gente vai deixar agora o baixo e os vocais. São esses daqui. Então vai ficar assim, ó, baixo com vocal. Espera aí, deixa eu tirar os strings daqui. Vamos ver. Fica esse tom. Bom, né? Então isso aqui vai se repetir. O que vai dar o molho da música e para essa coisa a gente podia manter assim como um mantra, que é legal demais também, né? Depende da proposta da música. Só que quando o Edu fez, a gente vai criando coisas em cima que é para começar a música a ser interessante para outros lados, né, Edu? Explica um pouco do arranjo quando você pensa nisso, Edu. Então, eu tenho a facilidade de fazer coisas muito ritmadas, né? As frases ritmadas, tudo mais ritmado. E aí o Marquinho tem esse lado mais... Da harmonia. Da harmonia, mas uma coisa, não sei se é a palavra sensível, mas não sei denominar. Mas nós somos diferentes que se completam, melhor assim. Eu tenho essa parte mais ritmada e o Marquinhos tem essa parte talvez o menos percussivo e mais parado ali, exato, né? Eu dou mais a calmaria, né? Exato. E aí eu sempre vou nesse lado ritmado e sinto que eu tenho um pouco de dificuldade nessa parte mais calmaria, assim. Sim. Que também foi me posto à prova eu me pus à prova nesse disco aí de criar coisas mais calmas também. Legal. E aí você veio nesse complemento. Muito bom. E aqui, bom, agora eu vou mostrar um pouco, por exemplo, a gente fez eu vou botar um pouquinho das percussões. As percussões eu gostaria de soltar uma a uma aqui para a gente ver como começa a ficar rico de percussão. Então eu já vou soltar provavelmente de um lugar que ela já aconteça na música inteira, tá? Não, eu vou soltar do começo porque ela vem acontecendo. É bem bacana de escutar a percussão e eu vou abaixar um pouco o canal geral da percussão. Depois a gente vai ver um processo da mixagem, como é feito, em cima desse mesmo episódio aqui. Mas eu vou abaixar um pouco porque eu não sei como está o volume. De repente, às vezes a gente solta e está o volume alto. Então, assim, é sempre bom a gente checar
com menos volume e aumentando. Aqui só tá a harmonia por enquanto. Tem uma percussãozinha chegando. Ó, que legal. Só percussão. E o baixo, ó. Que legal. Só percussão, gente. Aqui só tá percussão. O volume tá legal aí, diretores não tá estourando nada, não? Da música abaixo um pouquinho, tá bom. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem aqui, ó. Vê se tá legal assim o volume, ó. Tá legal? Então aqui a gente tem o volume da percussão, tá? E agora eu vou deixar só percussão e o piano. O piano com vários detalhes aqui. O que a gente chama de piano base e uns efeitos também de piano pad, né, que a gente chama, que é um outro tipo de piano. Mas olha que legal que fica sem a voz, só a estrutura e depois o molho da voz, obviamente, que é a estrutura total da música ali, né? Vamos lá. O baixo, né? Entrou. O shaker. Como vai para outro lugar a música, ó. Ó, para onde a gente levou a música, completamente diferente, ó, para dar uma cor na música, né? Tom baixo. Legal. Então aqui, para vocês entenderem, a gente soltou agora percussão, baixo e piano, né, Du? Sim. Muito legal. Du, quer comentar alguma coisa? Não, acho que por enquanto não. Tá. Então, agora a gente vai soltar o que a gente chama de strings, que seriam as cordas da orquestra, tá? Só para vocês saberem, as cordas, onde é que elas estão aqui? Deixa eu ver aqui. Onde é que elas estão gravadas? Estão bem baixinhas aqui. Elas estão baixinhas. Mas vocês vão sentir aqui onde é que elas estão. Bom, vamos lá. As cordas estão aqui, ó. Vai entrando, ó. É bem agudo. Ó. Tá fazendo quase uma caminha ali, né? Isso, é quase uma cama. Quase uma cama. E o que a gente chama na música, que ela dá uma textura, que é uma perfumaria, vamos dizer assim, né? Na música. Isso é um complemento ali da música que fica muito legal. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui na música, olha o fim, depois a gente vai escutar com voz, com tudo. Não tem nada a ver. Mas olha o que virou a música, uma coisa completamente diferente do que a gente estava fazendo. A gente estava numa coisa que toda certinha, né? Marcada. Aí vem o piano agora, que é outra coisa.
Essa é a calmaria que o Edu fala que eu levo a música para o outro lado. Ó para onde vai agora. Vai entrar um maracatu agora. Maracatu, ó. Outra coisa, né? É uma coisa completamente diferente. Você fala assim, nossa, ou seja, e vai. E aí tem umas vozes juntas aí também. Isso. Eu vou soltar essas vozes, mas vou ressaltar mais elas que vale a pena. Mas vocês viram que no fim foi para um lugar totalmente diferente, ou seja, a gente teve 3 construções. Aqui, quando vocês veem o desenho da onda, né? Da wave, que a gente chama, você vê que até aqui tem um desenho, aí aqui tem um buraco, né? Que é a calmaria, e depois vem o maracatu. Então, assim, no geral, você sempre vê isso, ó. Por exemplo, aqui, ó, você tem aqui. Viemos reto aqui, mais ou menos, um especial, e ali a gente começa outra coisa. Igual a gente fez aquele episódio com o Stanley, né? A parte Exato. A, a parte B e a parte C. Exatamente. Para quem quiser escutar essa música, ela chama Calango e está no Spotify, né? É só procurar lá Native Soul Man ou Edu Satajá, vai estar lá. Então, assim, agora eu quero soltar aqui, só para o pessoal ter uma ideia, esses vocais aqui do fim que são bem legais, que o Edu construiu. Tá aqui, mais esse. Coisa pra caramba. É muita coisa, por isso que tô soltando aqui, acho que tá tudo aqui. Eu tô vendo como, gente, não é que eu sou vidente, é que tá tudo aqui, tá vendo? Aqui, ó, pode ver que esses outros canais aqui de vozes, né, que é o que a gente tem aqui, eles não tem nada, por isso que eu não solei eles. Então tem aqui tem também um vocal aqui, vamos lá, que tá aqui, e aqui tem outro aqui. E agora eu vou deixar percussão e vozes. Olha que legal que fica, ó. A gente veio dessa calmaria toda aqui, ó. Aliás, o vocal eu já vou soltar todo ele aqui, peraí. Aqui tá solto. Vou soltar tudo que vale a pena. Tem esse vocal do meio bonito também, né? Acho que tem um vocal ali no meio, não tem? Uhum, tem. Aí aqui. Aqui. Foi tudo. Então tá. Então aqui a gente vai pegar aqui já. A gente estava aqui nesse meio aqui. Participação de Aline Muniz aí nessa parte. Isso. Tá ela aí. De gaita de Marco De Vita. Uma gaita também é. Maracatu, ó. Ó que legal que são as vozes agora. E vai até o fim assim. Então, para vocês entenderem o que aconteceu nessa música, né? Bom, enquanto eu estava soltando tudo aqui, a gente vê que, nossa, os volumes eles estão completamente... A voz estava alta, a percussão estava baixa, não sei o quê. Isso, depois que a gente construiu tudo e gravou tudo, né? Cada faixa dessa é uma gravação separada. Cada faixinha dessa aqui foi um momento que a gente parou durante, vamos ver quanto tempo que tem essa música. Vamos ver aqui. Ela tem mais ou menos uns 6 minutos, Edu? Acho que por aí. Né?
Acho que é uns 6 minutos. Tá, deixa eu ver aqui. Não, um pouquinho mais curta essa. 3h45? 3h45. Mas ela, enfim, ela aconteceu muita coisa em 3 minutos e 45. Cada um desses aqui, cada canal desses aqui é 3 minutos e 45 que a gente parou para gravar. Isso quando dá errado ainda, ou seja, leva tempo mesmo. Depois que a gente fez tudo isso e separou por grupos aqui, tudo por cores, tudo direitinho, vou até botar aqui essa cor aqui também, ó. A gente pega essa cor aqui, por exemplo, vou botar tudo dessa cor aqui, foi. A gente faz a mixagem, gente, que é o quê? Cada canal desse aqui, eu vou ter assim, ó, é como se fosse uma mesa de som, tá vendo? Então aqui, ó, o grupo de percussão, ele tá aqui. Ele tá daqui até aqui. Para eu não me perder, eu posso botar ele com cor ou nomear ele completamente também, mas aqui eu vou deixar tudo amarelo, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, como eu fiz ali no track, né? Então assim, aqui de pianos eu vou deixar tudo, sei lá, verde. Aí o baixo eu vou deixar aquele amarelo dourado lá que eu falei. Os vocais, tem vários aqui. O resto acho que é tudo vocal, tem strings ali no meio também, mas... Tá onde os strings aqui, vamos ver. Edu. Aqui o strings está aqui. Bom, mas enfim. Eu vou começar primeiro com o grupo da percussão. Então, cada instrumento desse aqui, ó, seria um volume, tá? Eu não vou fazer de volume por volume aqui, porque é muita coisa para a gente ver e cada um está num espaço, então eu teria que ficar me policiando aqui entre isso daqui e a mixagem, tá? O ideal é você ter 2 monitores, porque um você fica de olho na seção, que é a que está atrás, e o outro você fica, né, com a mesinha aqui aberta, né? O mixer, né, que a gente fala. Então, assim, por exemplo, a grosso modo, tá? Eu vou pegar um canal qualquer aqui de percussão e vou selecionar só esse canal. Vamos pegar, por exemplo, aqui o maracatu, a fanfarra. Vou pegar esse primeiro canal e vou solar só ele, tá? Então, vou pegar aqui, vou tirar todos os outros aqui e vou deixar só ele solado. Ele tá tocando aqui, tá? Dentro disso, existem plugins, o que são plugins? Que você vai deixar mais agudo, mais grave, com mais ambiência, que é o reverb, ou você põe um efeito que, numa batida que você faz assim, você gravou um bumbo, faz tum, aí você pode botar um delay, por exemplo, tum, 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 ele vai ficar repetindo aquilo. Então, eu estou falando tudo a grosso modo, tá, gente? Porque isso daqui você tem que fazer um curso de mixagem. Mas assim, para vocês entenderem o processo da música. A gente gravou, a gente tem a captação e depois o profissional de mixagem vai fazer essa parte, que ela é bem, assim, eu vou dar um exemplo mais ou menos agora para vocês, de ficar mais grave e mais agudo, assim, tá? Só para vocês entenderem essa frequência. Então, por exemplo, eu estou aqui, ó, e eu vou abrir um equalizador nela. Isso aqui é um equalizador. Tudo que está mais para essa parte aqui é grave, aqui seria o centro e aqui mais agudo, tá? De novo, tá, gente? Estou falando bem a grosso modo. Então, por exemplo, olha o grave aqui como está bem mais alto aqui, né? Então, eu vou tirar essa frequência grave, ó. Olha como muda. Vou exagerar no grave, ó. Talvez na nossa captação você não tenha essa ideia, mas no agudo você vai ter mais. Por exemplo, ó, mais agudo, ó. Né, que tem bastante agudo. E aqui, ó, vou limar completamente, ó. Então, assim, na nossa captação aqui, você vai escutar com certeza o mais agudo, porque por a gente estar captando apenas pelos lapelas aqui, e vocês terem também um som direto, mas que ele não vai captar o grave exatamente, mas só para vocês entenderem, aqui deu para sacar bem no agudo aqui, né, como fica. Então, assim, o responsável da mixagem, gente, ele vai passar exatamente por todo esse processo aqui, de instrumento por instrumento. Então, assim, vai pegar o piano e vai ficar horas ali só num piano. Então, por exemplo, pegar aqui um trecho só de piano. Então, ele vai pegar aqui o piano aqui.
esse trecho aqui. Esse trecho aqui de piano base. Aí ele vai solar o piano aqui, vai tirar o que ele estava fazendo, vamos voltar lá na mesinha e vai estar aqui já solado aqui os dois, tá vendo? São esses dois canais aqui. Só para vocês terem mais... Então aqui, o piano, por exemplo. Deixa eu tocar ele aqui agora. Deixa eu ver. Ah, eu esqueci de fazer uma coisa importante. Que é selecionar onde eu quero o piano aqui, que vai ser nessa parte aqui, por exemplo. Vou pegar outra parte. Essa parte, por exemplo. Né? Que é esse piano aqui que a gente está vendo. Tá? Esse piano, por exemplo, com uma percussão que esteja rolando, vamos ver qual que vai estar rolando nesse momento aqui, ó. Será que não vai ter nenhuma? Acho que não tem. Vai ter... Aqui, ó. Ah, esse piano está muito alto, eu vou deixar ele mais baixo, ó. Eu quero aumentar mais o shaker, por exemplo, tá? Então eu vou aumentar aqui e quando chegar no trecho da música, que é esse aqui, por exemplo, ó. Vou pegar um trecho aqui. Está aqui, desculpa, aqui, ó. Então, por exemplo, ó, só esse aqui, ó. Esse, né? Esse, então assim, isso daqui tá legal. Gostei do volume do piano com esse. Deixa eu ver outra percussão. Vamos ver se tem. Vou achar outra aqui, ó. Isso aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Esse aqui vocês têm que escutar, ó. Né? Que tá rolando aqui. Aí eu vou deixar só ele para vocês entenderem, ó. Tem duas coisas, né? Tem tum, tá, e ele junto, tá? Tum, tá, né? Esses dois. Então assim, e aí você vai vendo o volume, aí você vai equalizando instrumento por instrumento, né? E é um processo, gente, que demora muito para fazer, realmente. Um processo que mistura engenharia e criatividade. Exatamente, engenharia com criatividade, porque o cara tem que ter um bom gosto e outra coisa. Nem sempre o teu gosto é igual ao do cara da mixagem, por isso que a gente chama aquele cara que a gente vai confiar para esse tipo de música. Se fosse um rock, talvez a gente chamaria para outro, né? Enfim, isso é bem importante a gente falar, que existem vários técnicos, né, de som, tudo. Isso a gente pode até desenvolver lá no nosso episódio 10, que vai ser outra coisa, mas que é importante a gente falar. E a gente não falou também que antes de começar a gravar tudo, a gente sempre tem um metrônomo. Muito bom, Edu. Perfeito. Isso é perfeito. A gente fez numa gravação, né, que foi a com o Jorge, a gente fez com o metrônomo, mas aqui, olha, sempre que a gente grava, por exemplo, eu vou deixar tudo mutado aqui agora. Espera aí, perdão. Agora foi. Então, quando a gente grava aqui, ó, tem isso aqui, ó. O músico vai se basear aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quiser uma música mais devagar ou mais lenta, eu vou ter que vir aqui, ó, que chama BPM, tá? O que a gente está falando, que seriam beats por minuto, né? Beats por minuto. em português, né? Então, assim, aqui, por exemplo, ele está em 120 aqui, tá vendo? Perdão, deixa eu fazer uma coisa melhor aqui. Deixa eu ir aqui no Settings, enquanto está tocando. Tá, então tem aqui, ó. Por exemplo, está tocando aqui, ó. Se eu quisesse mais devagar, ó.
Você tem que tocar e cantar, né, em cima desse tempo aí. É. Aí essa música que a gente fez é mais ou menos, o Edu vai falar aqui pra mim, mas ó. É por aí, né? Não é exatamente. Não é exatamente, mas assim, mas eu tô falando do... Então quando a gente vai gravar, a gente já define, tá, o BPM. Eu acho que a gente fez meio aleatório, né? Vamos fazer uma música em 120, vamos fazer uma música em 90, vamos fazer uma música em Quando você vinha com a ideia, você cantava e a gente você tentava... buscava, é verdade. Ele falava assim, o tempo é esse. Aí eu ia lá e buscava mais ou menos, vê se é por aqui, não, mais devagar, um pouquinho mais rápido. Não, Às vezes a gente fica aqui em 111, 110, né, sem ficar brigando por um. Eu falo, mas acho que está corrido. Não, e a gente vai, e aí quando define, vai ser isso para a sessão inteira. Então a gente nunca mais mexe naquilo. Sim. É a primeira coisa, muito bem observado, que a gente vê, que a gente coloca numa gravação, né? Perfeito, Du. Então é isso. Então assim, isso é a mixagem, tá? Depois da mixagem, a gente tem a masterização. A masterização, eu vou pegar qualquer faixa aqui que eu tenha. Deixa eu ver se eu tenho a Calango, acho que eu tenho aqui. A faixa inteira já mixada? Pode, acho que eu tenho mixada aqui. Deixa eu pegar aqui em outra sessão. Não vou nem salvar isso aqui, que já está tudo certo. Vou pegar uma sessão nova e vou puxar uma música aqui, que é a Calango. Deixa eu ver se eu acho ela aqui rapidinho. Que aí a gente vai fazer o processo da masterização, tá? Eu vou pegar qualquer faixa, na verdade, aqui. Deixa eu pegar um MP3 que esteja disponível. Qualquer uma aqui. Deixa eu ver. Yesterday Chuck, não. Vou pegar essa aqui, ó. É uma música instrumental chamada Mendoza, que é uma música minha autoral, tá? E a Mendoza, ela já foi mixada. Então ela está com a mixagem pronta e quando a mixagem, depois que a gente ajustou todos aqueles volumes, a gente junta tudo numa onda só, num canal só, tá? Então aqui a gente teria perdão, desculpa o volume. A gente tem a mixagem que é aqui, ó. Tá? Depois que a gente fez a mixagem, a gente pega nesse mesmo canalzinho que a gente veio aqui antes, que é o canal Master, tá? Que é, deixa eu trazer mais para cá para ficar melhor aí para o vídeo. É o canal, pode ser no estéreo Alt ou no Master, tá? E a gente vai no Settings e aqui a gente vai pegar e vai fazer uma mixagem dessa música. Então, o que seria? Eu acho que essa música ela tá mais para uma balada. Aqui, quando eu falo balada, e eu coloquei num plugin que é só de masterização, ele já abre os principais plugins que eu utilizo numa masterização. Então, vocês vão ver agora uns plugins que são responsáveis esse aqui acho que é o principal, assim, do Logic. Então, você tem aqui, por exemplo, ó, aqui você tem as frequências graves, tá? Então, por exemplo, cada um desses quatro aqui, ó, ele tem, é como se fosse muito grave, médio grave, médio agudo e agudo, tá? E aqui, por exemplo, quando eu aperto aqui Bypass, ele vai eliminar tudo que eu fiz. Então, a onda exatamente como ela tá. Aí agora eu vou acrescentar só o grave. Eu só estou ouvindo a frequência grave. Então, é tudo onde o grave pode chegar, tudo direitinho, para que esse grave está muito alto, eu vou abaixar um pouquinho. Eu mexi nessa frequência, eu ponho bypass, vou em outra frequência aqui, ó. Tá? Aqui é a frequência só médio grave. Então vou deixar um pouquinho aqui, vou exagerar, tá, gente? Aí bypass. Agora médio agudo. Aqui fica igual uma televisão, por exemplo, aqui fica quase nulo. Então vou deixar aqui. Aí a aguda, por exemplo, aqui puxou muito agudo e a gaita, que é o instrumento que está tocando essa música, ele é muito agudo. Então vou
deixar um pouco mais aqui, ó, para ficar mais agradável e não ferir tantos ouvidos aí. Depois eu abro tudo, ó. Tá? Então a música agora ela tá assim, ela tá nesse... Agora eu vou tirar isso que eu fiz para vocês verem a diferença, ó. Olha como mudou. Ela ficou mais baixa, ficou mais aveludada, mas isso eu estou falando muito a grosso modo, novamente, eu usei bastante essa frase aqui, mas é exatamente o que a gente tem que pensar. A gente tem a gravação, a gente tem a mixagem e a gente tem a masterização, né? Quanto tempo a gente ainda tem aí de nosso... Tá, então a gente vai encerrar por aqui, gente, porque assim, eu acho que a gente fez um apanhado geral de uma produção musical, de uma gravação de tudo isso, que realmente é muita coisa para a gente pensar, tá? Mas eu tenho certeza que vocês, quando forem gravar ou mixar ou masterizar, ou vocês vão fazer aula específica de cada um desses detalhes aqui. Isso daqui é um pouco diferente do músico que toca de ouvido. Realmente você tem que conhecer os plugins, as frequências, né? Tudo direitinho, o nível de compressão, tudo isso, para que você tenha um resultado aí satisfatório, tá? Então, assim, eu gosto muito do Logic, tem gente que usa o Pro Tools, tem gente que usa o Nuendo, o Cubase, tem vários softwares aí legais, mas eu quis dar esse apanhado geral, tá? E hoje foi o nosso 9º episódio. Gostaria de agradecer a todos vocês em casa novamente. Gostaria de agradecer o Edu pela música linda. E hoje eu falei um pouco mais aqui, porque eu tive que ficar aqui, mas, enfim. E, infelizmente, no próximo é o nosso último episódio. Vai ser o 10º episódio, que vai ser... Tá muito bom. Tem muita coisa legal aí, a gente vai passar pela estrada da música, né? É o tópico que a gente vai abordar aí. Músicos de estúdio, adaptações de palco. A gente vai falar sobre tudo isso. Eu vou até escrever tudo isso para a gente lembrar no próximo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado, né? E até o episódio 10, o último episódio. Valeu!